Fala pessoal, recentemente alguns tremores de terra abalaram alguns países do mundo, como Filipinas, China e também no Afeganistão. Este inclusive ocasionando mais de 900 mortes até o momento. São várias as explicações para a ocorrência de terremotos em um determinado lugar, contudo a maior parte está associada a dinâmicas internas da Terra. Mas você sabia que há uma boa frequência de terremotos ocorrendo em nosso país? Quer saber quais os motivos e as áreas mais suscetíveis a esse fenômeno em nosso território? Então vem comigo que hoje eu vou te falar sobre os riscos dos abalos sísmicos, dos tremores de terra no território brasileiro. Galera, ao contrário do que muita gente pensa, existem sim terremotos acontecendo no Brasil. É mito a ideia de que o território brasileiro é estável e livre da ocorrência de abalos sísmicos. Claro que é preciso pontuar que o fato de estarmos territorialmente localizados no centro da placa tectônica sul-americana, distante ali das bordas da placa, com outras zonas de convergência, como a placa de Nazca, que são principais responsáveis aí pela ocorrência de terremotos, essas zonas onde você tem choque de placas, é um ponto muito significativo para essa crença que o território brasileiro está livre. O fato de a gente estar centralizado nela traz essa falsa sensação de tranquilidade. Contudo, é preciso levar em consideração que sim, existem alguns fatores, além dos mencionados, que acabam por criar condições para a ocorrência de terremotos no território brasileiro. Elas estão ligadas diretamente ao acúmulo de energia no interior da placa sul-americana, que vai criar condições e pode provocar, por exemplo, a reativação de antigas falhas geológicas ou, mais raramente, formar novas falhas que dissipam a energia acumulada, provocando terremotos. Os principais pontos para a ocorrência de terremotos no Brasil são os seguintes. O primeiro, a acomodação de terra, que inclusive historicamente foi um dos pontos mais colocados e até a década de 80 era a maior crença daquilo que ocasionava terremoto no Brasil. Segundo, a proximidade com países andinos. Como a energia é dissipada pela placa tectônica, essa proximidade, essa fronteira com alguns países que são cortados pela Cordilheira dos Andes e estão em zonas de convergência de placas tectônicas, poderia sim ocasionar, e sim, ocasiona sim, sismos no território brasileiro. Um terceiro ponto relevante é o acúmulo de energia intraplaca. Esse é um ponto fundamental para entender a existência de terremotos continuamente no nosso território, além da sismicidade induzida por ações humanas, por exemplo, quando a gente está criando uma barragem hidrelétrica ou explorações minerais. Galera, falando nisso, se você gosta desse tipo de conteúdo, é importante deixar aqui, pontuar aqui, pedindo para você se inscrever no canal, já deixar seu like aí no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer, a melhorar de conteúdo, a melhorar a qualidade e trazer mais coisa relevante para você. Vamos falar um pouquinho do histórico de terremotos no Brasil para a gente poder mostrar como isso ao longo da nossa história foi significativo e importante. O primeiro registro de terremoto no Brasil data de 1724 na cidade de Salvador, na Bahia. A partir de meados do século XIX, vários pesquisadores começaram a registrar outros eventos sísmicos, principalmente no Nordeste brasileiro. Outros sismos que chamaram a atenção dos cientistas foram o de 1808 em Açu, no Rio Grande do Norte, e o de 1811 sentido em Recife, Olinda e várias outras cidades do agreste pernambucano. O relatório desse último chegou em 1860 ao Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico pelas mãos do próprio imperador Dom Pedro II. Ainda em 1910, com um trabalho intitulado Terremotos no Brasil, John Casper Brunner, geólogo americano que trabalhou muitos anos em nosso país, já havia chamado a atenção para o fato de que, embora raros, terremotos ocorrem no Brasil. Brunner finalizou: é bastante provável que, com o aumento natural da população e o aumento das facilidades de comunicação, a frequência dos terremotos pareça aumentar um pouco no futuro, mas tal aumento será mais aparente do que real. De fato, a nossa capacidade atual de registrar eventos através da rede sismográfica brasileira aumentou bastante. Há quase 100 estações sismográficas transmitindo dados online ao data center do Observatório Nacional, da Universidade de Brasília, da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 1912, Brunner voltou a publicar um artigo citando vários sismos ocorridos no sertão do Ceará e da Bahia. Em fevereiro de 1903, 5 eventos sísmicos ocorreram na cidade de Baturité, região serrana do estado do Ceará.
Dentre os que ocorreram em território baiano, destacam-se os de 1904 e 1905, que atingiram respectivamente as cidades de Senhor do Bonfim e Xique-Xique. Muitos sismos que atingiram a Bahia foram catalogados pelo pesquisador baiano Teodoro Sampaio. Dentre eles, destacam-se os tremores em cidades do Recôncavo Baiano, principalmente os que ocorreram no dia 6 de novembro de 1915, atingindo as cidades de Salbara, São Francisco do Conde, Itaparica e Santo Amaro. Em 1920, Sampaio organizou e coordenou uma comissão para inspecionar as consequências do terremoto do dia 22 de novembro de 1919, que atingiu algumas cidades do Recôncavo, além de Salvador. À época, a comissão classificou esse último como sendo um tremor muito forte, provocando rachaduras e quedas de paredes e chaminés. Esse e outros relatos fizeram com que Teodoro Sampaio interpretasse os eventos sísmicos como ação de agentes internos da Terra, o que causou grande espanto para a comunidade científica da época. Quais são os sismos de maior repercussão em território brasileiro, então, professor? Certamente, a sequência sísmica com maior repercussão nacional ocorreu em João Câmara, a 75 km de Natal, no Rio Grande do Norte, em 1986. Em agosto e setembro daquele ano, a população começou a relatar a ocorrência de estrondos. Alguns dos eventos atingiram magnitudes pouco maiores do que 4. A sismicidade logo diminuiu, porém na madrugada de 30 de novembro de 1986, um terremoto de 5,1 atingiu a cidade. Em continuidade à atividade sísmica, dezenas de eventos de magnitude maiores que 4 foram registrados. O evento causou a destruição de várias residências, além de comprometer a infraestrutura da cidade, provocando pânico e fuga da população. Foi decretado estado de calamidade na cidade. Na época, até o presidente da República visitou o local. O evento de magnitude 5,5 foi sentido em várias cidades do Nordeste do Brasil, como João Pessoa, Fortaleza e também no Recife. E vários eventos da região de João Câmara foram sentidos em Natal nos anos seguintes. Em 10 de março de 1989, outro evento de magnitude 5 sacudiu a região. De 1986 até hoje, mais de 60 mil eventos sísmicos foram registrados, embora a maioria não tenha sido sentida pela população. A sismicidade que tem sido observada em João Câmara delineou uma falha geológica com extensão de aproximadamente 40 quilômetros, denominada Falha da Samambaia. Outro evento sísmico digno de nota foi o que ocorreu na cidade de Pacajus, próxima a Fortaleza, que atingiu magnitude de 5,2. Até pouco tempo, o terremoto com maior magnitude já registrado em território brasileiro foi o que ocorreu em 1955 no estado do Mato Grosso, atingindo magnitude de 6,2. Em agosto de 2020, um sismo com magnitude 4,2 e profundidade de foco de aproximadamente 10 km atingiu o Recôncavo Sul baiano, provocando rachaduras em paredes, queda de mercadorias nas prateleiras de supermercados e do telhado de várias residências nas cidades de Amargosa e Matuípe. Mais recentemente, um terremoto de magnitude 6,5, com profundidade de foco maior que 600 km, foi sentido por moradores de Tarauacá, no Acre. O epicentro foi próximo à fronteira com o Peru. A ocorrência de terremotos em estados do norte do Brasil está associada à proximidade desses estados com os países andinos e, consequentemente, com as zonas onde as placas de Nazca e sul-americanas se chocam. O fato é que o desenvolvimento de terremotos de foco profundo ainda não são muito bem compreendidos. Sabemos que o alcance desses eventos é maior e, por isso, atingem grandes áreas da superfície. Por outro lado, sismos de foco profundo tendem a ter um caráter menos destrutivo, já que no trajeto até a superfície muita energia sísmica é dissipada. Galera, alguns registros de sismos no Holoceno a partir de 11 mil anos atrás. 11 mil anos é um período curto para a geologia. A Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. A Pangeia, que foi o último supercontinente, se formou há 250 milhões de anos. E a América do Sul e a África começaram a se separar por volta de 140 milhões de anos atrás. Então, por que falar dos terremotos nos últimos 11 mil anos? Pesquisas recentes apontam que sismos com alta magnitude ocorreram nesse período em alguns locais do Brasil e o tempo de recorrência desses sismos pode ser da origem de alguns milhares de anos. Isso significa que tremores na Terra mais fortes podem voltar a ocorrer. Mas quanto tempo isso levaria? Décadas, séculos, alguns milênios? O fato é que o período dessa ocorrência é extremamente incerto.
Essas regiões litorâneas da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia, estruturas de deformação denominadas pelos cientistas como sismitos, provocadas por terremotos com magnitude superior a 5, foram observadas em depósitos sedimentares. A grande dimensão e o alcance de algumas estruturas indicam sismos ainda mais fortes, com magnitude maior ou igual a 6. Em Sergipe e Alagoas, a datação por luminescência apontou que os sedimentos deformados por eventos sísmicos foram depositados por volta de 8.000 anos atrás ou menos. Na planície costeira do Rio São Francisco, a datação por radiocarbono dos sedimentos deformados que continham matéria orgânica revelou a idade dos eventos sísmicos entre 900 e 1.700 anos. Esses tremores acontecem por acúmulo de energia intraplaca. Não dá para medir o quanto de energia se acumula e o quanto se dissipa, então é difícil prever e evitar que tais tremores mais fortes ocorram no território nacional. As pesquisas mostram uma ampla distribuição dessas estruturas, além de falhas e dobras em várias áreas costeiras, principalmente no Nordeste brasileiro. Várias questões sobre sismicidade permanecem abertas. Uma delas é: como podemos nos planejar melhor em termos de obras de infraestrutura, indústria e residência para a ameaça de terremotos, que, conforme vimos, é menor que outros países da América Latina, mas que não pode ser negligenciada. Com o aumento populacional, da demanda energética, o crescimento da infraestrutura, a exploração de recursos naturais para o nosso desenvolvimento, a avaliação de riscos que essas ameaças naturais impõem será um tema cada vez mais relevante. Não há uma solução mágica para esses problemas de convivência e avaliação de riscos. Na verdade, trata-se de uma área de conhecimento na qual geólogos, geofísicos, engenheiros e as ciências sociais como um todo podem e devem contribuir. Então é isso, pessoal. Só lembrando que nós temos também o Geografia em Pauta nos podcasts, disponível ali em 6 plataformas digitais, com conteúdo geográfico relevante para você. Aproveito para deixar novamente aquele convite, se inscreve aí no canal e deixa aí seu comentário no vídeo, dando inclusive sugestão de novos conteúdos, do que você quer ver de relevante da geografia a gente trazer para você, porque a gente daqui a pouco volta trazendo um pouquinho mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!